Em uma das minhas memórias mais antigas, eu, por volta dos 5 anos de idade, me escondo muito envergonhada atrás da minha mãe. Na realidade, eu quase entrei debaixo de sua saia. E tudo isso porque na escola perguntaram o nome do meu pai no momento da matrícula. A resposta era simples, mas aterradora. Na minha certidão de nascimento não havia nada no local onde deveria constar o nome do meu genitor. Lembro-me até hoje, quase 40 anos depois, dos sentimentos que me invadiam nessas ocasiões. Vergonha, medo, inadequação, tristeza. Eu queria mesmo que um buraco se abrisse e eu pudesse desaparecer, fugir. No Brasil, onde quase 500 crianças são registradas sem o nome do pai todos os dias, e cerca de 12 milhões de mães brasileiras criam seus filhos sozinhas, eu virei estatística. A deserção paterna afetou 5,5% das crianças nascidas só nos últimos 8 anos. Pode parecer pouco, mas estamos falando de quase 2 milhões de bebês que foram registrados sem o nome do pai. Os dados são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e do Portal da Transparência da ARPEM Brasil, Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. O quadro piora se lembrarmos que a taxa de nascimento no Brasil caiu 3,5%, enquanto cresceu 5% o número de crianças registradas apenas pelas mães. Só em 2023, dos 2,5 milhões de nascidos no país, o menor número desde 1977, 172 mil deles não receberam reconhecimento paterno. Entre janeiro e março deste ano, das quase 603 mil crianças registradas nos cartórios brasileiros, pouco mais de 41 mil receberam apenas o sobrenome da mãe, ou seja, 7% dos registros de crianças feitos nos 3 primeiros meses do ano. Em comunicado à imprensa, a ARPEM Brasil afirma que esse número, infelizmente, tende a crescer. Aqui é a Fernanda Peregrino, jornalista e idealizadora do podcast Sem o Nome do Pai, série independente com 5 episódios que vai mergulhar nesse tema tão delicado a fim de entender as causas e os impactos do abandono paterno e ouvir histórias de quem viveu essa dura realidade. Este é o primeiro episódio e nele vamos compreender os impactos socioeconômicos do abandono paterno. Mas antes de começar a te contar mais sobre o abandono e o não reconhecimento paterno, eu quero dar um aviso. Você pode ouvir na íntegra todas as entrevistas feitas para a primeira temporada com especialistas, mães solo e filhos e filhas vítimas de abandono paterno. Para isso, basta contribuir com o projeto lá na plataforma Apoia-se. Acesse apoia.se/sem o nome do pai e confira as regras. Agora sim, fica aqui comigo, porque juntos vamos investigar uma das feridas mais profundas da população brasileira. Roda a vinheta. Sem o Nome do Pai Podcast, série independente com 5 episódios que mergulha em uma das feridas mais profundas do Brasil, o abandono paterno. Para mim, assusta ainda mais quando eu vejo que das famílias com filho, 33%, né, quase 33%, 30% das famílias com filho no Brasil são de mulheres solteiras, mãe solo. E esse número, quando é o homem o cuidador, vai para 6%. Então, pais solteiros, né, pai solo, 6%. Mãe solo, 30% das famílias com filho, né? Se considerarmos o censo escolar de 2010, no Brasil, 5,5 milhões de crianças e adolescentes foram impedidos de acessar em plenitude os seus direitos fundamentais, como de filiação, convivência com os pais e receber todos os cuidados essenciais para o seu desenvolvimento.
conforme explica a advogada mineira Letícia Campos, especialista no direito da mulher. A questão da filiação é um direito, né? É um direito de toda criança e adolescente ter o reconhecimento de paternidade e de maternidade. E a legislação, ela prevê que os pais, eles têm obrigação de sustento, obrigação de cuidado. Então, é um direito da criança que o pai conviva, né? A convivência, ela não é só um direito do pai. Ela é um direito, é um dever do pai, mas também é um direito da criança e do adolescente. Eu conversei com a doutora Letícia Campos pelo Google Meet na segunda metade de abril deste ano. Ela também sofreu com o abandono paterno e viu as dificuldades que a sua mãe enfrentou para educar 2 filhos sozinha, o que acabou influenciando as suas escolhas profissionais. Eu sou de Belo Horizonte, atendo mulheres, mães do Brasil inteiro, e o foco é justamente esse, é atender mulheres, mães solo, vítimas de violência, porque isso tem a ver com a minha história de vida também. Eu sou filha de uma sobrevivente da violência doméstica, minha mãe também foi uma mãe solo, então tive uma dificuldade aí para poder fazer minha graduação. Depois do divórcio dos meus pais, houve um abandono material, um abandono emocional, de convivência, e isso que trouxe toda essa experiência para o meu trabalho, que eu trabalho com isso justamente por ter passado muito disso, né? E aí, com 17 anos, ela se depara com um cara que também veio para azarar mais ainda, né? Não foi o príncipe encantado. Então, eles tiveram um relacionamento, ela engravidou, e quando ela foi dar a notícia, assim, tipo, feliz... Não feliz, mas assim, eu vou ter uma ajuda, uma parceria, porque afinal eu não fiz sozinha. E aí a reação dele foi péssima, assim. Ele deu uma surra nela, com um amigo, porque é bem covarde, né? E aí os dois bateram nela, assim, na intenção de que ela abortasse. Né? E não abortou, estou aqui, graças a Deus. Em uma sociedade patriarcal, na qual, em pleno século XXI, uma parcela da população ainda defende a submissão e obediência da mulher perante os homens, a figura paterna ainda é fundamental na vida de qualquer indivíduo. O pai é visto de maneira etérea como herói, modelo e porto seguro. Mas para muitas pessoas, a realidade é bem diferente. E não ter um pai é uma ferida profunda que marca para sempre. Mais que isso, pode ser o fator decisivo para se ter uma vida minimamente digna, comida na mesa, roupa limpa e teto sobre a cabeça. Para as crianças, o abandono paterno pode ter consequências devastadoras, como se sentir rejeitado e sem valor, e isso pode afetar sua autoestima e desenvolvimento emocional. Pesquisadores das universidades de Princeton, Cornell e Berkeley analisaram mais de 40 estudos feitos em diversos países e concluíram que a falta do pai, principalmente nos primeiros anos de vida, afeta negativamente o seu desenvolvimento social e emocional, atingindo mais os meninos. Nós temos estudos muito significativos por toda parte sobre reconhecimento. Reconhecimento é a questão chave, né? Nós temos um psicanalista maravilhoso, inglês, Winnicott, e ele deduz a nossa existência do reconhecimento e o pensamento também, né? Ele diz assim, sou reconhecido, logo existo. É o reconhecimento do outro, de mim como pessoa, que me leva a deduzir a minha própria existência. Eu passo a existir a partir do reconhecimento do outro. Essa que você acaba de ouvir é a doutora em Sociologia Anneliese Turler, que estuda desde os anos 90 os impactos do não reconhecimento paterno na vida das mulheres e crianças brasileiras. A especialista me recebeu em sua casa em Brasília numa tarde do início de maio deste ano. Existia uma pessoa na minha vida, né, que ele, como eu falo, foi um cara que me adotou, entendeu? Uma pessoa assim que, no dia dos meus 15, quando eu fiz 15 anos, ele me deu um presente, falou, parabéns pra você, já que você precisar comigo, pode contar com a minha pessoa. Olhei pra aquele cara e falei, uau, mano. O cara falou que o dia que eu precisar dele, eu posso contar com ele. Eu falei, meu, demorou, e nesse dia ele me deu um presente, ele me deu 3 papelotes de cocaína, e falou, parabéns, mano.
Então eu olhei e falei, que é isso? Ele falou, seu presente de aniversário, feliz aniversário. Da onde eu comecei a usar droga, e esse cara, como eu falo, né, foi um pai que me adotou no mundo, entendeu? Que me mostrou um caminho, né? Me mostrou um caminho ruim, né? Um caminho onde me levou para as drogas, onde me levou a roubar, onde me levou a traficar, e esse cara me ensinava tudo, e ele sempre é um cara que estava do meu lado, sempre estava próximo, sabe onde que eu ia fazer coisa, ele estava, né, sempre bem perto de mim, então assim, era uma pessoa que eu contava com ele para tudo, né? E ele me adotou, ele me mostrou várias coisas assim, que eu, no nosso ver hoje não era bom, entendeu? Mas eu me espelhei naquele cara, eu queria ser igual ele, né? Tipo, todo momento que eu precisava, ele tava lá, entendeu? Um dia que eu tive uma overdose, ele tava lá, né? Nos momentos difíceis ali que eu passei ali, nas minhas coisas, quando eu tinha dinheiro, ele tava lá para me ajudar, para me direcionar. Então esse foi uma pessoa que eu me espelhei até os meus 23 anos. Adolescentes criados sem pai têm mais chances de viver na pobreza, abandonar os estudos e entrar para o mundo do crime. A probabilidade de praticar suicídio dobra entre os jovens nessa situação. Na fase adulta, podem surgir problemas como dificuldade de confiar e se relacionar com outras pessoas, medo de abandono, depressão e ansiedade. Nós estamos construindo o quadro do não reconhecimento paterno no Brasil praticamente nesse século XXI, somente agora. Então, algumas coisas a gente tem estimativa, não tem dados precisos. Mas pela minha experiência no campo, de pesquisa de campo, né, e também pesquisas quantitativas, eu posso praticamente afirmar que o não reconhecimento paterno predomina entre as pessoas mais vulneráveis. Não estou dizendo que é só nessa faixa da população, mas a predominância, né? Como nós temos, por exemplo, o caso do feminicídio também. Nós hoje já sabemos que de cada 3 feminicídios, tanto aqui no DF quanto no Brasil, 2 são de mulheres pretas, periféricas, pobres. E um é uma mulher branca, de uma classe econômica melhor, mais alta, né? E eu vejo também que o não reconhecimento paterno é assim. Ele, infelizmente, eu posso dizer até a palavra mais pesada, que é desgraçadamente, ele atinge as mulheres e as crianças mais frágeis socialmente, economicamente, em termos de cidadania. Segundo a Arpem Brasil, as cidades brasileiras com os maiores percentuais de registros sem pai apresentam um índice de pobreza elevado, alto nível de analfabetismo e baixo desenvolvimento. Um exemplo é o município de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, que em 2022 tinha mais de 23% de registros apenas no nome da mãe e apresentava 34,2% de analfabetismo, de acordo com o censo de 2010. A doutora em Direito Virgínia Reis, que atuou por muitos anos como registradora civil das pessoas naturais, aponta que as regiões Norte e Nordeste possuem o maior percentual de registros de nascimento feitos só com a maternidade estabelecida. Informação corroborada pelo IBGE, que identificou que as regiões Norte e Nordeste têm a maior proporção de mães solo do país. A região Norte é a região com maior percentual de registro de nascimento feito só com a maternidade estabelecida, e a região Sul é a região com menos percentual de registros feitos sem o pai. A região Norte, 10% dos registros de nascimento feitos na região Norte são sem a paternidade estabelecida. Na região Nordeste, 7% deles. Na região Centro-Oeste e na região Sudeste, 6%, e a região Sul com 5% desses registros. Então, a região Sul tem a metade de registros da região Norte em percentual sem a paternidade estabelecida, um número bem menor. Para compreender o quanto o não reconhecimento paterno impacta a região Norte, é preciso considerar a ocupação populacional das regiões e estados brasileiros. De acordo com o Censo Demográfico de 2022,
também realizada pelo IBGE, apenas 8,5% dos brasileiros vivem na região norte. Roraima, Amapá e Acre são as unidades federativas com menos residentes e as únicas a não ultrapassarem a marca de 1 milhão de moradores. Apenas 1,1% da população brasileira vive nos 3 estados. No entanto, 10% dos registros feitos nas unidades federativas não têm o nome do pai. Ou seja, dos 359 mil nascimentos em Roraima, Amapá e Acre, de janeiro de 2016 até maio de 2024, cerca de 34 mil crianças só foram reconhecidas por suas mães. Isso em meio a uma queda de natalidade de 6,2% no Amapá e de 5,6% no Acre. Em Roraima, a queda foi de somente 0,3% no número de nascidos vivos. O que você sente ao pensar no seu pai? Se a resposta for complexa, repleta de nuances e emoções conflitantes, você não está sozinho. O podcast Sem o Nome do Pai é o lugar para explorar essas camadas e romper com o silenciamento das dores e sofrimentos causados pelo abandono paterno. Não perca nenhum episódio da primeira temporada. Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de áudio favorita. Você também pode nos seguir no Instagram e no TikTok. O nosso @ é o Sem o Nome do Pai. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar os episódios. O seu apoio é fundamental para o sucesso do podcast Sem o Nome do Pai. A minha visão mudou quando eu virei mãe. Aí que eu fiquei mais mordida, porque antes eu era muito de boa. Quando eu virei mãe, que eu falei, caramba, que responsa que é isso? Eu me preocupo com o ar que meus filhos respiram. Eu falo, caramba, e ninguém teve esse cuidado comigo, né? Sou uma sobrevivente, assim. Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e divulgada no ano passado mostra que na última década o país ganhou 1,7 milhão de mães solo. 90% das mulheres que se tornaram mães solo entre 2012 e 2022 são negras. 72,4% vivem só com os filhos e não contam com uma rede de apoio próxima. Estreito o foco do reconhecimento. Ele não é nenhum favor que nenhum homem brasileiro estaria fazendo para o seu filho. Homem algum está fazendo favor. Quando um homem não reconhece o seu filho, que é aquela criança indicada pela mãe, porque eu quero dizer que nós brasileiras sabemos com quem nós fazemos as nossas crianças, né? Ele está num exercício de prepotência masculina, está num exercício de arrogância, né? E com as mulheres negras, mais ainda, um exercício de covardia. A falta do pai sobrecarrega a mãe em vários aspectos. Pesquisa do Datafolha, também divulgada no ano passado, aponta que entre as mães solo, 8% estão desempregadas e 44% sobrevivem com até R$ 1.212 por mês. Já o estudo da FGV mostra que as mães solo têm rendimento 39% inferior ao dos homens casados com filhos e 20% menor do que as mulheres casadas com filhos. Quando o assunto é acesso à educação, entre aquelas com filhos de até 17 anos, só 17% completaram o ensino superior. A probabilidade de uma mulher sem filho completar o ensino superior é 112% maior do que entre as mães de crianças pequenas. A informação também é do Datafolha. Porque essa mãe preta, né, quando anuncia sua gravidez, muitas delas, esse pai, né, que a justiça misoginamente insiste em chamar de suposto pai, não é suposto pai, é o pai indicado pela mãe, dá licença. É o pai indicado pela mãe. Só porque a palavra da mãe é desvalorizada, ele permanece há mais de século como suposto pai. Né? Enfim, então esse pai, esse homem em geral é um homem negro, algumas vezes é um homem branco, mas eu acho mais grave ainda quando é um homem negro, ele dá as costas para sua companheira, também negra, e deixa a ela e a sua criança, que é a descendência desse homem negro,
numa situação ainda mais frágil. Porque se aquela mulher negra tinha que antes correr atrás da sua sobrevivência, agora ela tem que correr dupla, triplamente atrás da sobrevivência dela e daquela criança. E a gente sabe quanto uma criança precisa de atenção e de suportes que implicam em recursos materiais também. Então, essa mulher negra abandonada, grávida, ou já tendo superado a gravidez, já tendo completado a sua gestação e parido e já está com a sua criança nos braços, ela abandonar é um ato de covardia. E um homem negro que deveria valorizar sua descendência, da parte dele, é um ato de covardia. Você ouviu a socióloga Ana Liese Turler. Quando eu for pai, mano, eu quero ser o melhor pai do mundo, porque eu tenho um histórico que é o seguinte: o meu avô abandonou meu pai e meu pai me abandonou, mano. Então esse pai é um bagulho assim, que ele já aprendeu, tá ligado? Tá ligado? Então, tipo assim, eu tenho a obrigação de ser 3 vezes o melhor pai do mundo, tá ligado? Eu tenho que pôr um fim nessa droga, desse bagulho de um abandona o outro, tá ligado? E mesmo quando os homens reconhecem legalmente seus filhos, muitos não se sentem responsáveis financeiros por eles. Nos últimos 5 anos, 9,2 mil pais foram presos no Distrito Federal por não pagar pensão alimentícia aos seus filhos. Segundo o TJDFT, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Apesar de não ser propriamente crime, a lei prevê que os pais sejam detidos quando há uma dívida voluntária de pelo menos 3 meses. Para a advogada mineira Letícia Campos, o abandono paterno é uma forma de violência contra a mulher, pois as mães são obrigadas a arcar integralmente com as despesas de seus filhos e filhas. E isso também acaba refletindo na mãe, porque quando a mãe tem, né, um filho com um pai que não participa do sustento, ela sofre violência patrimonial, porque ela tem que tirar do bolso dela a parte que caberia ao outro. Ela também sofre outros tipos de violência quando ela cuida sozinha, porque isso limita ela profissionalmente, isso limita as capacidades dela de fazer uma pós-graduação, de se aperfeiçoar no seu trabalho, de ter lazer, tempo de lazer, né? Porque a mãe solo, ela fica extremamente sobrecarregada. Então, hoje, lutar por uma paternidade responsável, por uma paternidade presente, é também lutar pelos direitos das mulheres. Porque toda vez que um homem deixa de participar dos cuidados do filho, não é só o filho que está prejudicado nessa relação. E aí a gente vai falar de outros problemas psicológicos que essa criança, esse adolescente, ele cresce, né, com esse abandono, com essa ausência, mas também impacta na vida dessa mulher. Por mais ou menos 20 anos, uma brasiliense nascida nos anos 80 não sabia absolutamente nada sobre seu pai. Como ela mesma me disse, isso era um grande tabu na sua casa. Por muitos anos eu não tinha o que contar porque eu não sabia. Sempre foi assim, um tabu na minha família. O maior mistério do universo é de quem é meu pai. Porque minha mãe nunca falou. Quando eu era criança, pequenininha, 3, 4 anos, a gente começa a perguntar, as outras pessoas perguntam, ela falava, quando você ficar maior eu te falo, muda o assunto, e ficava um clima pesadíssimo, uma coisa assim que é muito claro que para ela sempre foi muito difícil. E nos anos 80, ser filha de mãe solo tinha mais estigma do que hoje. De uma família financeiramente estável, as questões materiais não foram um problema. Apesar de a ausência paterna ter acarretado, de certa maneira, a ausência materna, com sua mãe tendo que trabalhar mais horas e pouco tempo para acompanhar a filha. Mas para ela, o que mais machuca é ter sido privada de um direito fundamental: conhecer uma parte da sua origem. Este é um vazio que ainda não conseguiu resolver. Porque tem uma certa revolta, né? Como é que você faz uma criança e joga no mundo e não quer saber se existe, se tá doente, se simplesmente não quer saber de uma criança, uma pessoa que você fez.
Uma outra coisa que também eu venho pensando é porque, assim, claro, tem ele, mas e o restante da família dele, que também é minha família? Eu não sei se eu tenho irmãos, não sei se eu tenho sobrinhos, avós, tios, né? Gene para alguma doença. A brasiliense me recebeu em sua casa numa tarde de março e conversou comigo na condição de anonimato. Não por vergonha de sua história, mas porque ela e seus advogados estudam a melhor forma de reaver judicialmente aquilo que seu genitor lhe tomou. Ela é uma mulher muito bem-sucedida profissional e academicamente, além de ter vários talentos artísticos. Daria orgulho para qualquer pai, mas o dela não quis saber da sua existência. Aí eu lembro que eu estava no final da faculdade, um colega meu já tinha me ensinado um pouco de francês, um outro, vai ter um curso de verão de francês, vamos fazer, não sei o quê. Uai, legal, vamos, né? Aí eu falei com a minha mãe, acho que eu tô querendo estudar francês agora, não sei o que ela. Nossa, seu pai deu aula na Sorbonne. Essa era uma das poucas informações que a brasiliense tinha sobre o seu pai. Eventualmente, foi descobrindo o nome, cidade, profissão e até a trajetória acadêmica de seu genitor. Com poucos dados, passou alguns anos tentando rastreá-lo na internet. Ela me contou que não foi fácil. Parecia mesmo que ele se escondia deliberadamente. Mas o destino se encarregou de colocar nas mãos dela o e-mail dele. Foi quando eu consegui um e-mail dele. Eu liguei na universidade, que eu sabia que ele dava aula, pedi um contato e tal, consegui um e-mail. O e-mail eram as iniciais dele e, na época, devia ser 2012, 13, tinha um número que provavelmente era o ano que ele nasceu. E aí, se fosse o ano mesmo, ele estaria com 70 anos na época. Então era uma coisa assim, que eu posso ter um tempo para trabalhar isso comigo, mas pode ser que ele não. Não sei se está vivo, se está doente, se está aposentado, se está... Eu não tinha informação. Mas aí na época eu mandei um e-mail, mandei umas 3 vezes ao longo de alguns meses, querendo um contato, querendo informação, e nunca tive resposta. É um Gmail. Ou a pessoa parou de usar, ou adoeceu, ou morreu, a gente não tem como saber. O assunto ficou relativamente esquecido até a pandemia, quando fez um teste genético de ancestralidade, que identificou uma origem genealógica que não poderia ser da família materna. Com o suporte da terapeuta, retomou as investigações e finalmente encontrou informações mais sólidas. O próximo passo foi buscar apoio jurídico. Tinha aquele e-mail antigo que nunca tive resposta, mas tinha agora essa, né? Fui de novo, tipo, quase 10 anos depois, isso não sei se foi ano passado ou retrasado. Aí eu mandei uma notificação extrajudicial por correio para ele. A advogada redigiu e questionando, assim, faria o DNA, mas mandei, assim, esse redigido por advogado é aquele tipo de coisa que você decide fazer, não dá para ficar pensando muito. Mas, enfim, mandei numa quinta-feira de manhã, segunda-feira à tarde chegou um e-mail dele. E era, tipo, 2 linhas, tipo, essa sua demanda vai acabar com a minha vida, eu tô com 79 anos, nossa, vai ser muito prejudicial. Depois eu respondo mais e tal, tipo, ele ficou super mobilizado. Naquele momento, eu assim, eu não tenho que responder, não sou eu que devo nada. Né? Assim, na verdade, ele tá numa postura de estar me cobrando uma coisa que não vai me cobrar o quê? Não, assim, não sou eu que devo a ele me deve. 40 anos depois, esse homem segue preocupado exclusivamente com a vida que construiu negligenciando a própria filha. Egoísta, pediu para que ela não entrasse com a ação de reconhecimento de paternidade. A justificativa era de que sua vida seria destruída. Ele nunca negou a paternidade nesse meio, assim, e deu a entender que foi meio que um acordo dele com a minha mãe, assim, que minha mãe provavelmente, eu vou assumir, não preciso de nada seu, e nunca pediu nada para ele. E que ele teria problemas agora de enfrentar um processo judicial, coitadinho, 80 anos, né? E eu assim, sim, teve 40 para assumir a responsabilidade pelos próprios atos. E agora, por exemplo, o e-mail que ele mandou, completamente lúcido, coerente, memória preservada, bem sabendo o que faz.
está lúcido e com condições de tentar ludibriar sua filha. Se vendo diante do inevitável reconhecimento de paternidade, o genitor disse naquele e-mail, que demorou 10 anos para responder, que queria fazer um exame de DNA para deixar tudo fundamentado e documentado. Mandou os dados de um laboratório em outro estado, onde ele já havia feito a coleta de seu material genético, e a filha deveria se dirigir. Chegou a mandar aquele código de retirada de resultados de exame. A filha pegou um avião e foi até lá, mas foi surpreendida com um pequeno detalhe que seu pai lhe omitiu. O exame era aquele de investigação genealógica, por meio do qual ele poderia descobrir sua origem ancestral. Esses laboratórios mantêm plataformas onde as pessoas que fizeram o exame genealógico podem buscar parentes. Mas para isso é preciso que liberem compartilhamento de informações. É claro que o genitor não deu a autorização e, com isso, mesmo ela tendo feito o tal exame, não foi possível comparar os materiais genéticos. Dessa história, cabe contar ainda que este homem só concebia qualquer tentativa de aproximação por interesse financeiro. Acontece que nessa história é ela, a filha, quem tem a perder, e não pela primeira vez. Porque a minha ideia era fazer uma aproximação de conhecer mesmo. Ele fechou a porta para isso. Aí, se ele me reconhece em vida, se eu morrer antes dele, ele passa a ser meu herdeiro obrigatório. Sim. E aí é uma preocupação que eu tenho, que eu falo, gente, aí é muito injusto. Aí, assim, né, cara, levar minha herança, aí não. Tudo bem que ele tá com 80 anos, mas, né, e então isso é uma preocupação legal, digamos assim. Mas se, por exemplo, se eu espero ele morrer para tentar entrar em contato com outras pessoas da família, a recepção provavelmente vai ser muito pior, porque possivelmente ele quer manter uma imagem perante a família e que, né, quer me esconder por um motivo. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é meu direito saber quem eles são e é direito deles também saber de mim. Sim. Eu fiz uma busca na internet pelos nomes que eu tinha, não acho as coisas. Quer dizer, é uma pessoa que deu aula na França nos anos, sei lá, antes dos anos 80, trabalhando com computação. Ele deve ter inventado a internet. A Brasiliense segue estudando os caminhos que vai seguir e me conta os motivos da demora para tomar uma decisão. Várias vezes eu já pensei em responder esse e-mail, mas é dolorido, porque é uma história de rejeição, de abandono. E assim, até em terapia a gente trabalha muito que assim, a questão não é a rejeição à minha pessoa, não é que ele me conheceu e rejeitou. Ele rejeitou a ideia de existir uma filha, independente de quem seja. Sim. Né? Assim, a rejeição ali não é, digamos assim, pessoal, apesar de ser. E aí agora, depois de adulta que eu tentei essa aproximação, essa rejeição aconteceu de novo. Então é uma coisa que eu tenho maior dificuldade. E eu ainda fico muito numa postura de proteger minha mãe, porque eu podia trazer ela para isso, né? E tentar um enfrentamento. E eu tenho resistido, eu não estou querendo trazer ela para isso. Eu acho que agora é uma questão minha e, por enquanto, é isso. Eu encerrei a entrevista perguntando para a Brasiliense o que ela diria para o pai se o encontrasse. E a resposta dela dá uma pista da dimensão e da profundidade que é ser abandonada pelo pai antes mesmo de nascer. Eu não sei se eu daria conta de falar. Eu acho que é uma coisa que eu ainda estou trabalhando, assim, para entender e para processar. Que tal compartilhar conosco a sua história de abandono paterno ou não reconhecimento paterno? Ela pode fazer parte da segunda temporada do podcast Sem o Nome do Pai. Escreva-nos no e-mail contato@semonomedopai.com. E não se preocupe, os seus dados serão preservados. Mas o que leva um pai a abandonar seus filhos? Dificuldades financeiras?
problemas psicológicos, imaturidade, falta de amor e responsabilidade? No segundo episódio do podcast Sem o Nome do Pai, vamos ouvir especialistas e entender melhor as causas e os impactos emocionais do abandono paterno. O programa está imperdível. Esse episódio foi idealizado, produzido, apurado, escrito e editado por mim, Fernanda Peregrino. Contou com relatos de mães solos, filhos vítimas de abandono paterno retirados do podcast MHM, Podpah e dos documentários Eu Te Esperei, de Edgar Nascimento, e Todos Nós 5 Milhões, da produtora Filmes do Baile e do diretor Alexandre Mortágua. Tudo pode ser assistido no YouTube. As trilhas são do Free Music Archive. Não seria possível colocar o episódio no ar sem o apoio de Ana Flávia Flores, Felipe Batista, Fernanda Costa, Flávia Lima, Luiz Humberto Oliveira, Naira Almeida, Renata Maffezoli e Wendel Alves, que fizeram doações financeiras para o projeto na plataforma do Apoia-se. A minha gratidão a vocês e lhes desejo muita luz e paz. O Sem o Nome do Pai também recebeu o apoio da For Daddy, do Instituto Brasilinas, da M2 Comunicação Jurídica e da Mais Saudável Cozinha Fit. Contou ainda com o suporte técnico de Mairene Batista e Naira Almeida. Não se esqueça de acompanhar os bastidores do podcast Sem o Nome do Pai no Instagram e no TikTok. Você também pode colaborar com este projeto independente, doando qualquer valor. Basta acessar a plataforma Apoia-se. O endereço é apoia.se/Sem o Nome do Pai. É tudo junto. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Até lá!